E aqui estamos nós, na sexta-feira de Páscoa. São tantas coisas que aconteceram nesse dia da crucificação de Jesus que eu vou dividir em 2 vídeos. Eu vou postar um hoje, o outro eu posto amanhã. Antes de eu começar a contar a história da crucificação de Jesus, eu quero explicar algumas coisas para que você possa entender depois a história como um todo, tá bom? Como eu falei anteriormente em outros vídeos, Jesus ele fez uma nova aliança com a gente. E a nova aliança é simbolizada pelo pão e pelo vinho, pela morte de Jesus na cruz. A primeira aliança, ela era simbolizada pela arca. Foi um baú, né? Uma arca que Deus mandou construir, cobrir de ouro, tinha umas estátuas de anjo entalhada em cima. Dá um Google aí, Arca da Aliança. E dentro dessa arca tinha 3 coisas. A tábua com os 10 mandamentos, a vara de Arão, que era o sacerdote do povo, irmão de Moisés, enquanto eles estavam no deserto. E a vara é um pedaço de pau seco, né? E Deus fez um milagre e a vara de Arão floresceu. Então essa vara estava lá dentro e um jarro com maná. O maná, o que era? O povo morou, depois que saiu do Egito, no deserto. E lá no deserto, Deus mandava todo dia de manhã cedinho o maná. E eles só precisavam pegar, parecia uma chuva, assim, um orvalho. E a cada um catava aquilo que a sua família ia comer. Não podia catar mais, a não ser que fosse sexta-feira, porque no sábado não caía. E se você catava demais, o negócio dava bicho, a não ser aquele que estava ali naquela jarra para ser um memorial da aliança de Deus com os homens. Então, entenderam isso? Ok. Quando o povo começou a andar pelo deserto, então Deus estabeleceu a maneira como as pessoas poderiam entrar na presença dele, uma vez que o pecado tinha afastado o homem de Deus. Então, ele deu instruções para Moisés para construir uma igreja, um templo chamado tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha 3 espaços principais. Ele tinha o pátio de fora, ele tinha uma sala onde ficavam os pães, onde tinha sempre um candelabro aceso, e ele tinha o Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava essa arca. Ele era separado do restante por um véu, e lá dentro estava a presença de Deus. Você está conseguindo acompanhar essas coisas, todas que eu estou falando, sem nenhum efeito especial? Eu poderia fazer muitos efeitos especiais aqui, mas a presença de Deus não tem como. Então, abre seus ouvidos espirituais, seus olhos do coração e me escuta. Então, a presença de Deus para os homens ficava ali dentro daquele Santo dos Santos, separado de tudo por um véu. E ali, só o sacerdote principal podia entrar, numa data certa, e antes dele entrar, tinha que fazer todo um ritual de purificação, porque a presença de Deus é um lugar para quem está puro. E aí, ele vestia uma roupa, o sacerdote, que tinha uns sininhos na borda, e ia com uma corda amarrada no pé, porque se por acaso ele não estivesse purificado corretamente, quando ele entrasse lá, ele morria. E aí, então, as pessoas ficavam do lado de fora. Se os sininhos da borda da roupa parassem de fazer barulho muito tempo, eles já puxavam a corda, porque provavelmente aquele sacerdote tinha morrido. Tudo isso, né? Difícil da gente pensar, né? Parece que Deus é mau, mas ele não é mau. Não é isso. Tanto que ele mandou Jesus. Se ele fosse mau, ele ia deixar lá as pessoas morrendo queimadas dentro do Santo dos Santos. Depois, Davi veio e ele construiu o palácio dele e queria, o rei Davi Golias, queria construir um templo
Mas ele não construiu, ele comprou todas as coisas e depois o filho dele, Salomão, construiu o templo. E aí o templo era igual ao tabernáculo que tinha lá no deserto. Tinha parte de fora, tinha parte de dentro e tinha o Santo dos Santos, onde só o sacerdote, depois de um longo ritual, podia entrar. Tudo como antes. Guardaram essas duas coisas? Qual era a marca, o símbolo da aliança antiga, que é a Arca da Aliança, e o véu. Esse véu é muito importante e essa arca também. Bom, então agora vamos voltar lá para Jesus, terminando o jantar com os amigos dele. Ele já sabia o que ia acontecer a seguir, o coração dele estava pesado. E ele quis ir orar no jardim do Getsêmani, Jardim das Oliveiras. E ele levou os amigos mais chegados e ele foi para lá orar. Quando ele chegou lá, a Bíblia fala que ele estava triste, que ele sentia uma tristeza profunda na alma dele. Profunda. E foi dando uma ansiedade em Jesus. Sabe, às vezes a gente ouve pelas histórias e parece que Jesus nunca experimentou dificuldade. Eu quero te dizer que todas as sensações ruins que nós temos, ele teve também. E ali ele deixou os discípulos num lugar e ele se afastou um pouco mais e ele se ajoelhou ali e ele orou e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele queria dizer o seguinte: Deus, eu sei que eu vou passar por uma coisa muito difícil, eu vou beber uma coisa muito difícil, né? Um simbolismo. Se for possível, passa esse cálice de mim, não me deixa passar por isso. E ele completou: mas não seja feito como eu quero, e sim como o Senhor quer. E ele ali com aquela alma toda bagunçada, devastada, Jesus estava tão apavorado com o que ia acontecer, tão ansioso, que a Bíblia fala que o suor dele era sangue. E há uns anos atrás, eu vi um médico falando que em situações de estresse extremo, a pessoa de fato pode suar sangue. Então Jesus estava ali num estresse extremo, suando sangue. E aí ele levantou, quando ele chegou perto dos amigos, dos melhores amigos dele, enquanto ele estava naquela agonia, eles estavam cansados, eles tinham dormido. Eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, mas eles não estavam conseguindo alcançar o que ia acontecer. Eles estavam cansados, eles dormiram. E muitas vezes na nossa vida é assim. Nós estamos passando por uma dificuldade, por uma dor, por um medo. E as pessoas que são mais próximas a nós estão como se estivessem dormindo. Jesus entende exatamente o sentimento de que não tem ninguém com você, ninguém entendendo o que vai acontecer. E Jesus ali, ele podia ter falado assim: olha Deus, eu falei que eu vinha, mas olha, não vou dar conta, esse negócio vai ser difícil demais. E eu creio que naquele momento ali no jardim, ele não fez isso porque ele viu a gente. Viu você, me viu os discípulos, as pessoas que ele amava, viu a mãe dele, falou: como é que eu não vou completar o meu propósito? E aí ele levantou, foi lá: poxa vida, vocês estão dormindo aí, não puderam orar nem um pouquinho comigo. E aí, sabe quando dá dor de barriga na gente, que a gente sai do banheiro e aí a gente volta, porque não acabou ainda? A comparação é horrível, mas é isso. E aí Jesus foi ali, mas ele falou: não, peraí, fiquem aí mais um pouco que eu vou voltar e vou orar mais um pouco. E Jesus voltou ali e derramou a alma dele, e quando ele voltou, dormiu de novo. E assim foram 3 vezes. E na terceira ele desistiu, mas porque já tinha chegado a hora, porque Deus já tinha fortalecido ele e ele estava pronto. Tão pronto que quando Judas veio, o traidor veio com os soldados, ele perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus de Nazaré. E ele falou: sou eu. Quando ele falou: sou eu, os homens caíram, os soldados caíram. Você acha que eles caíram por quê? Eles caíram diante do poder de Deus que já estava se manifestando ali. E também para a gente entender que Jesus foi para a cruz, porque
porque ele quis. Ele poderia ter deixado aqueles homens caídos lá, pego os discípulos dele, vamos embora, e ter ido fazer outra coisa. Mas ele esperou, aqueles homens levantaram, perguntaram, Jesus perguntou de novo, a quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu. Pá! Caiu todo mundo. E ele de novo não fugiu. Ele permitiu que Judas desse o beijo de traição nele, ele permitiu que aqueles homens levassem. E Jesus viveu uma noite inteira de agonia, de pessoas tentando acusar ele de coisas que ele não tinha feito. E aquele negócio ali terrível, né? Outra coisa que é importante também para você entender essa história é porque assim, Jesus foi lá para a casa do sacerdote, do sumo sacerdote, aí depois levaram ele para Pilatos, aí depois levaram ele para Herodes, aí voltou para o sumo sacerdote, parecia que ninguém conseguia resolver. O que acontecia é o seguinte, naquela época, Israel era dominada pelo Império Romano. Só que o Império Romano, ele cuidava das leis civis, assim, como se fosse a Constituição, né? O que é crime, o que não é crime. E os sacerdotes cuidavam da lei religiosa. Então, eles não encontravam uma razão para crucificar Jesus, para matar Jesus por meio da religião. Aí eles iam lá para o juiz, né? Para o imperador, para o representante do imperador, para ver se conseguia alguma coisa, e ficava nesse empurra. E Pilatos falou, eu não estou encontrando nada nesse homem, mas vocês estão tão agoniados, eu vou mandar aqui dar umas chicotadas nele e vocês que se virem. E aí as pessoas, não, mata, porque nós somos cegos, nós não lembramos, nós não entendemos as coisas de Jesus. Então aquelas pessoas que estavam lá, elas achavam que elas estavam fazendo bem, elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mata, começaram a falar, sabe fake news? Pois é, rolou uma fake news lá, e aí todo mundo começou a pedir para matar Jesus. E aí Pilatos, ainda para tentar salvar Jesus, porque ele estava entendendo que não era para matar Jesus, ele falou assim, olha, como é Páscoa, o feriado de vocês, nessa época é costume soltar um preso. Então eu vou apresentar a vocês aqui Jesus, esse aqui, e Barrabás. Barrabás era um assassino, era um homem terrível, que estava preso por causa de muitos crimes. Quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Tinha sido tanta fake news que eles começaram a gritar, queremos Barrabás, solta Barrabás! E aí Pilatos teve que soltar Barrabás, e Jesus então foi ser crucificado, porque aquele povo não ia se aquietar. E eles foram andando, e Jesus foi carregando aquela cruz, e eles foram andando atrás de Jesus, e eu vou falar um pouquinho mais amanhã sobre esse momento. Mas quando deu meio-dia, a terra ficou escura, como se fosse noite. Jesus já estava crucificado. E até as 3 da tarde, tudo ficou escuro. E aí, naquele momento, Jesus estava se sentindo totalmente abandonado por Deus. Jesus já tinha perdido todo o sangue dele, já tinha apanhado, já tinha sido pregado na cruz. Ele estava sofrendo. E ele falou na língua dele assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que você me desamparou? E aí as pessoas olhavam e falavam, o que será que ele está fazendo? Né? E ainda tinha outra coisa. Essa teria me feito descer da cruz. As pessoas passavam e ficavam assim, você não falou que é filho de Deus? Desce daí, prova seu poder. Se fosse eu, tinha descido só para calar a boca daquele povo. Mas Jesus ficou em silêncio, não respondeu e não desceu da cruz. Porque ele não foi lá, ele não veio aqui, na verdade, para provar quem ele era. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então ele não entrou naquela provocação. E aí ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e as pessoas ficaram sem entender, tá chamando Elias, cadê Elias? Vamos ver se Elias tira ele da cruz. Elias foi um profeta, né? E aí, daí a pouco, Jesus falou uma outra palavra, tetelestai, que quer dizer, está consumado. Essas duas palavras, elas têm muito poder. Está consumado, está feito, está terminado. O que
Jesus tinha vindo fazer aqui, que era nos salvar, foi cumprido naquele momento. E ali ele falou, está consumado, e morreu. Quando Jesus morreu, houve um terremoto, e sabe o que aconteceu? Uma coisa de significado profundo. Lembra do véu do templo, que guardava a presença de Deus em um só lugar? A Bíblia diz que esse véu se rasgou de cima e embaixo. Você sabe o que isso significa? Significa que por causa do sacrifício de Jesus, lá na cruz, a presença de Deus que antes ficava naquele lugar e que exigia tanta coisa para você entrar, ela se espalhou e ficou acessível para qualquer pessoa. É por isso que hoje nós podemos orar. É por isso que hoje, quando nós vamos falar com Deus, a gente fala assim, em nome de Jesus. Porque eu, Clarice, eu não posso falar com Deus. Porque tem tanto pecado entre mim e Ele, que não dá para Ele me ouvir, eu não posso nem entrar na presença dEle. Mas quando eu entro na presença de Deus, coberta por esse sangue que Jesus derramou na cruz, e aí eu falo em nome de Jesus, é através de Jesus que eu entro na presença de Deus, essa presença está disponível para mim a qualquer hora e a qualquer tempo, e para você também. Então amanhã eu vou terminar de contar essa história, e eu espero que você tenha chegado até aqui, que você esteja ouvindo com os ouvidos do seu coração, que seu espírito esteja entendendo todas essas coisas que eu estou te falando. Sabe por quê? Eu nem cheguei na parte boa ainda. Você já tem o sangue de Jesus, está consumado. Todas as suas dificuldades, todas as suas doenças, todas as suas tristezas, elas foram vencidas naquela sexta-feira, naquela cruz, lavada pelo sangue de Jesus. Tudo na nossa vida, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas terminaram lá. Eu espero que o seu coração entenda isso que eu estou falando. Até o próximo vídeo.